E a África do Sul vem se destacando no continente, mas um problema pode ameaçar todo o desenvolvimento social e econômico do país: a AIDS. Na série Viva a África, você vai ver como os sul-africanos combatem a epidemia da doença e conseguem reduzir o número de casos. Essa creche em Soweto, nos arredores de Joanesburgo, atende 175 crianças. Algumas soropositivas, outras órfãs de pais que morreram em decorrência da AIDS. Por essa razão, preservamos suas identidades. Além de garantir o desenvolvimento da criança, os educadores ensinam a lidar com a doença. Não falamos com elas como se fossem adultos, porque elas não sabem o que está acontecendo com seus corpos. Então a gente ensina primeiro sobre germes e falamos que todo mundo tem que tomar medicação para se livrar dos germes. Quando elas completam 12 anos, nós podemos dizer para elas que esses germes nunca terminam. This germ never gets finished. Entre 2010 e 2016, a incidência de AIDS entre as crianças sul-africanas caiu pela metade. Mas o número de meninas e meninos infectados ainda é alto, 12 mil. Apenas 55% recebem o tratamento adequado, mas quase todas sofrem com o preconceito. As pessoas ainda têm muito medo de se abrirem. Têm medo do vizinho saber que eles são HIV positivos e que as crianças não vão querer brincar com aquela criança. Há 18 anos, a ONG Push luta para garantir que essas crianças tenham um futuro. Além da creche, a organização acompanha de perto a saúde de cada criança e oferece testes para os pais. Uma das principais preocupações é impedir que as crianças sejam alvo de exploração sexual infantil. Cell phone, nice hair, eyelashes. Telefone celular, cabelo bonito, cílios, perucas. As crianças caem por essas coisas porque os homens vão lhes dar esses presentes e elas vão dar seus corpos a eles. Obviamente, o homem não ama a criança, mas ele se aproveita dela e a criança se torna HIV positiva. And then the child is HIV positive. Um dos pontos principais na luta das organizações que tratam do tema da AIDS aqui na África do Sul foi convencer o governo que era preciso fornecer remédios para que as mães não passassem os vírus para os seus filhos durante a gravidez. No fim dos anos 90, em meio à epidemia de AIDS, a ONG Treatment Action Campaign lançou uma campanha para garantir que o governo fornecesse medicamento para grávidas infectadas. Hoje, mais de 95% das grávidas recebem o coquetel antirretroviral e não passam a doença para seus filhos. Mães são testadas quando agendam a primeira visita pré-natal. Se dá negativo, elas passam a ser testadas todo mês antes do parto e novamente durante o parto e continuam a ser testadas durante o processo de amamentação. Medidas como essa têm feito os casos de AIDS caírem na África. Em 2005, 500 mil pessoas foram infectadas. Em 2016, o número diminuiu para 270 mil, quase a metade. Verônica, aos 65 anos, cuida de 2 netos infectados no parto. Ela também é soropositiva e perdeu uma filha com a doença. Mesmo assim, Verônica não desiste. HIV is not a death sentence. HIV não é uma sentença de morte. Quando você usa a medicação e faz a sua dieta, você fica bem. É bom falar isso para você não ficar mais doente. Quanto mais você esconde, mais você fica doente. The more you hide it, is there that you become sick. E amanhã, na última reportagem da série Viva a África, o William Correia vai falar dos heróis africanos que se tornaram símbolos de luta e de paz no continente. José Vicente, queria que você começasse comentando essa matéria da África, o desafio de reduzir a AIDS e a coisa boa da gente conhecer um pouco mais desse continente, né, africano? Aliás, a AIDS, seja na África, e seja no Brasil, né, e no mundo, ela sofreu uma mutação, né? Ela era um tema que estava na agenda, que exigia esforços extraordinários de todos os governos e há algum tempo ela simplesmente desapareceu, inclusive aqui no Brasil. Eu não conheço as informações atualizadas de como está
a AIDS, o tratamento e o equilíbrio disso aqui no Brasil. Agora, a AIDS é uma situação de drama para qualquer país. Para países pobres, como são, no caso, os países africanos que tiveram que trabalhar com isso, e para países que tinham culturas e crenças muito duras para, inclusive, fazer esse tipo de tratamento, então, alcançar esses resultados é alguma coisa que tem que ser celebrada, porque é um esforço extraordinário para superar todos esses limites, superar todas essas dificuldades e até achar recursos que não existem nesses países para poder dar aí os medicamentos necessários para aqueles que necessitam. E, por outro lado, a crueldade, né? Porque, de novo, as vítimas preferenciais são as crianças, que depois ficam amparadas e que depois têm toda a dificuldade de seguir sua vida adiante. Por outro lado, traz também, talvez, essa informação nova. Os países africanos, a África, depois de superar principalmente aquelas guerras civis terríveis que devastaram cada um dos países, depois de superar parte da corrupção e depois de superar as brigas pelo poder, já apresenta resultados importantes em muitas dimensões e também nessa recuperação dessas vítimas da AIDS, mas também de outras atrocidades que atingiram de forma brutal aquele continente. E as crianças, me parece, são as mais vulneráveis, né? A gente viu aí a questão da prostituição infantil, enfim. Essa é a parte mais triste da história, mas quando se acompanha a dificuldade que foi a África meridional toda, não foi só a África do Sul, mas Zâmbia, Botsuana, Namíbia, Suazilândia, enfim, Moçambique, toda a região meridional da África tem problema com a AIDS e demorou muito para se fazer esses projetos de sucesso, e eu fico feliz em ver na África do Sul, porque, entre outros problemas, havia uma percepção, inclusive, do presidente da África do Sul, se lembra do Mbeki, que foi o sucessor de Mandela, que dizia que a AIDS era um problema secundário e que não era causado, inclusive, por relações sexuais. Ele desprezou uma boa parte do problema e gerou um aumento vertiginoso de casos que, por essa matéria, que eu não sabia, começa a cair depois de programas inteligentes e da conscientização. Agora, as crianças são as maiores vítimas porque não participaram, em tese, de nenhum ato que pudesse contaminá-las, mas já vem com vírus. Embora haja já esse coquetel que no Brasil tem sido, até onde eu sei, bastante eficiente. Há os índices de AIDS no Brasil já há um bom tempo são constantes, quer dizer, não houve um aumento. A campanha fez sucesso e a disponibilização dos medicamentos pelo governo também fez com que a AIDS ficasse flat. O que eu digo é que os riscos continuam, né? A periculosidade da doença continua e as campanhas desapareceram. A gente não vê isso sendo tratado com normalidade, de forma corriqueira, como era em situações anteriores. E o Jailson Mendes só diz o seguinte, que a AIDS é uma doença séria, deveriam olhar mais por essas crianças inocentes que sofrem também com o preconceito, como a gente mostrou aí na reportagem.